Fala aí, minha gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Pintura Relâmpago. Meu nome é Davi Calil e estamos aí no nosso diário de quarentena, fazendo pintura todo dia e vídeo também todo dia, porque acaba que, já que eu tô aqui mesmo, né? Enquanto o meu vizinho, por exemplo, tá roçando o quintal dele todo dia. Todo dia a gente ouve o barulho da roçadeira, talvez vocês estejam ouvindo aí também. Mas vamos lá, tô na minha série aqui dos bichinhos do sítio, por enquanto. Uma hora eu vou cansar e vou fazer outra coisa. Já tô até planejando outros temas pra não ficar... não é repetitivo, né? Os bichos do sítio variam bastante, mas sei lá, dá vontade de experimentar coisas diferentes também. Vou trabalhar hoje no papel Paraná, com gesso acrílico, do jeito que eu já fiz outras vezes, aí, mais recentes. Dessa vez, ó, não sei se dá pra ver daí, eu engessei o lado mais liso do papel Paraná. Tá vendo que esse lado tem textura? Eu fiz aquela pintura dos perus e a pintura do porquinho, eu acho, que tá o Thomas, com a latinha de breja. No Paraná com textura, e agora eu quero testar o lado liso. Eu prefiro geralmente o liso à textura. Eu vou hoje fazer a referência é o meu gatinho aqui, o Napoleão. Tem dois gatinhos no sítio, um macho e uma fêmea. O Napoleão é o macho. O gatinho mais dócil que eu já vi na minha vida, um amorzinho, todo mundo adora ele quando conhece. E eu vou dar uma ênfase hoje nos cinzas cromáticos, que eu até comecei a postar no Instagram. Tem um delay entre os posts que eu faço e tudo mais, mas... Então, a minha meta principal aqui vai ser trabalhar esse contraste dos cinzas cromáticos. Cinzas cromáticos são uma espécie de paleta do mundo real. Alguém nos comentários pediu para falar sobre perspectiva. Eu vou aproveitar a foto e vou falar um pouco de perspectiva, então. Primeiro eu tenho que desenhar o gato. É uma foto que eu fiz aqui, onde tem a sombra projetada dele. Eu quis brincar com a sombra projetada dele, então... Se eu não tomar cuidado, o desenho não cabe. Tá vendo que tem a sombra, ocupa já um bom espaço aqui. Ele tá com a cabecinha para baixo. Daí fica legal, porque fica um gatinho meio tímido. Ó. Então vocês já devem, para quem está acompanhando os vídeos com mais frequência, vocês devem ter percebido esse meu processo, né? Primeiro, que é um processo muito comum entre muitos artistas, composição e os blocos, baseado entre silhueta, numa mistura da silhueta com a estrutura, porque eu gosto de lógica na estrutura. Eu sou uma pessoa... Como que eu posso dizer? Pra mim precisa fazer sentido as coisas. Eu tenho um certo apego com as coisas fazerem sentido. Então, eu não gosto de coisa muito mística, esotérica e muito... tipo, mesmo a questão da inspiração, por exemplo, né? Tem gente que tem uma relação com a inspiração, quando vem, ela faz o serviço, a musa da inspiradora. E ó, de uma certa forma, eu entendo o que a galera quer dizer. Porque inspiração, quando eu me sinto inspirado, realmente a ideia flui, tudo é lindo.
Mas eu acho que é uma questão meio química do cérebro, na verdade. Eu não vejo como algo... eu acho que se você cultiva esse estado, se você sabe chegar lá, você consegue acessar esse modo criativo aí com mais frequência. Eu sei pelo menos o que me deixa mais... eu percebo, não sei de novo se é a química do meu cérebro, mas eu percebo quando eu tô no mood certo e às vezes o que eu preciso fazer para chegar nesse mood. Então, às vezes tem a pré-produção é entrar no clima, configurar meu cérebro para entrar no clima, que é o clima que eu pinto melhor. Geralmente envolve folhear uns livros, olhar o trabalho de artistas que me inspiraram. Porque eu relembro coisas que me fizeram querer começar a pintar e me dedicar à pintura, que foi uma paixão pelo trabalho de outros artistas, que fez com que eu quisesse fazer o meu, né? Igual quadrinho, sei lá, música também, quem se envolve com música. Você é tão apaixonado pela coisa que uma hora você quer fazer o seu e você quer sentir não só o que é consumir o trabalho dos outros, mas colocar o seu no mundo e ver as pessoas se relacionando com ele de alguma forma. Ó, então, agora eu estou começando a acertar a silhueta. Vocês viram que eu estou tomando bastante cuidado com o desenho? Se vocês não viram isso, eu estou tomando bastante cuidado com o desenho. Para que caiba na folha. Eu não quero um corte indesejado aqui. Eu planejei esse corte. Tem uma luz batendo aqui, ó. Tem uma luz aqui. O que eu tirei essa foto agora há pouco. E o que eu queria na foto era um jogo de luz e sombra que realçasse o branco do pelo dele, na sombra e na luz. Ó. Ficou uma composiçãozinha legal, né? Agora eu vou falar da perspectiva, que teve o brother lá que comentou no canal aí. Apenas mais um Mauro, não lembro agora. É um nome divertido, o nome do perfil dele. Valeu pelo comentário, cara. Você falou de perspectiva e eu ainda não falei tanto de perspectiva, então vou aproveitar que nessa foto tem uma perspectiva. Perspectiva envolve basicamente você saber onde estão suas linhas horizontais e verticais e diagonais. Porque elas vão dizer se você está trabalhando com um ponto de fuga, 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga. Aqui, por exemplo, a gente tem uma linha meio do horizonte aqui inclinada, não é horizonte, mas ela é a horizontal principal, que está no que o pessoal chama de Dutch angle, às vezes, que é quando a câmera está meio inclinada na diagonal. Daí aqui tem um tom escuro, que é bem-vindo, porque ele vai dar um contraste legal para o pelo das costas. Aqui também. E daí aqui é a perspectiva. Ó. Tem um ponto de fuga bem aqui, ó. Passando, você vê aqui. E agora faz um leque, ó. Aqui. Né, o leque que eu digo, ó, todos estão vindo para esse ponto, certo? Daí vai ter outro aqui. Mais ou menos. E outro seguindo nesse ponto aqui, ó. Ó, já viu como o chão agora criou um platôzinho? Daí são umas lajotas, então
elas também seguem essa linha, ó. Pronto. E tem um padrão aqui também, ó. Que é um padrão do como é que chama isso aqui? Que vai no chão, rodapé. E aqui é uma parede. Beleza. Ó, deu para ver a composição? Viram como formou uma perspectivinha aqui onde o gato está apoiado? E a sombra dele rebate no... projeta, né? Na perspectiva? Legal. Agora eu vou fazer o que então? Eu vou acertar os tons um pouco mais escuros do desenho. E eu ainda estou usando aquele violeta. Estou naquela mesma paleta do Bob Marley, lá, a paleta com o verde, amarelo e vermelho, que veio na Poster Color, né? Sem o azul. E o verde e o vermelho com um pouquinho do amarelo aqui, eles fazem um violeta escuro que eu uso como preto. Então vamos dar uma definida melhor no desenho. Ó, com esse tom. Lembrando que as pinceladas soltas a gente vai fazer várias vezes, então não precisa ter uma febre de querer definir tudo logo no começo. Vamos buscar estrutura e depois a gente vai encontrando. O desenho tem que surgir aos poucos junto com a pintura para que não fique muito duas coisas separadas, né? O desenho e a pintura surgindo juntos, eles já criam uma coisa mais integrada. Tá com a cara bem virada para cá. Tá o focinho dele para baixo. Veio o pelo do peito. Beleza, aqui a pata. Vou fazer o pezinho do gato e a perna. Lembrar que ele tem uma... Aqui. O outro está mais aberto. Né? Para quem já está também sacando o meu processo, vocês viram que o... Ai, que pezinho fofinho do gatinho. Vocês viram que eu tenho muita coisa para fazer com o branco por cima das sombras. Então eu não tenho uma preocupação enorme com a luz agora. Eu sei que eu posso fazer tudo que é claro, eu posso fazer depois. Então agora eu estou preocupado com a composição, com a forma, né, o design das manchas de luz e de sombra, os contrastes principais. Só que realmente é a luz nele que eu vou fazer já já. E daí vai ter a hora dela. Ó, acho que agora o gatico tá aparecendo. Vale a pena eu já atingir um pouco as áreas. Então vamos lá. Acho que a sombra do gatinho, eu vou até colocar um pouco do amarelo aqui para ver se é laranja. Um tanto. Mais aguado também, ó.
Daí o que a gente pode fazer é começar a trazer, ó, o cromático do verde no branco. Por que o cromático do verde? Porque parece que tem mata aqui, tem um gramado do lado dele. Então parece que resvala ali um pouco do... Tá vendo como surge o cinza quando mistura essas cores? Ó? Um frotizão. Vocês viram que eu estou usando o pincel seco antes que seque o papel. Olha o tom que eu espalhei ali, meio alaranjado, meio esverdeado. Essa vai ser a base. Agora vamos para a sombra. A sombra, eu sinto que podia ter uma espécie de cinza alaranjado. Vamos ver. Em alguns pontos. Me parece que cabe uma sombra meio quente aqui. Mas que daí esfria. E aqui esfria. Aqui tem a sombra de umas folhas, porque tem uma goiabeira aqui na frente. Vou aproveitar e fazer meio que uma aguada aqui. Ó. Esse aqui também tem uma parede velha, mas eu não quero dar muita importância para ela. Mas também não pode ficar branco. Então ela já fica com essa textura de coisa velha. Ó, 19 minutos. Estamos indo. Tá vendo como já tem essa ideia dos cinzas cromáticos? A base toda cinzentada para uma cor ou para outra. Eu ainda vou trabalhar. Agora o que eu preciso fazer é tirar o branco do papel. Porque está muito branco realmente esse
em torno. Então aqui o rodapé ele é de pedra, que eu diria que vai para um mais acinzentado, meio azulado. Mais escuro. Agora ó, tem um padrão isso aqui também, que é um padrãozinho de risquinho assim. Já dá para ir tingindo a sombra. Vamos. Ó, isso é uma boa desse papel Paraná com gesso. Você pode esfregar o pincel com gosto. Não vai soltar bolinha o papel nem nada. Deixa eu tirar o branco então, vai. Da calçadinha agora. Repararam que também nos cinzas cromáticos eu não estou usando... Eu não pus cor ainda, eu estou usando água suja. Estou usando todas as cores secas aqui da minha paleta para fazer tudo aguado. Ó, tirando o branco do papel, eu começo a criar as condições para fazer a luz com o branco do pincel, da tinta. O aquarelista preserva o branco do papel, né? Mas a gente, guacheiro, poster coleiro, sei lá como é que chama, quem pinta com poster color. Eu tô considerando que é guache mesmo, é só um outro nome pro guache. Vou vir com outra aguada aqui de água suja. Pronto.
Agora reparem, está tudo em chave média. Eu ainda preciso escurecer mais essa sombra, que está muito clara. Então vamos lá, valor tonal não perdoa. Ou você faz no tom certo ou ele não fica sombra. Queria fazer mais saturado, mas aquela saturação que eu queria não estava rolando. Aqui já está ficando melhor. Ainda assim pede mais escuro, mas eu vou escurecendo outras áreas. Até diminuir um pouco o pincel agora. Cadê um pincel que valha? Acho que nem é menor nada. Até um pouco maior. Mas ele tem a consistência diferente. Vou fazer um tom escuro. E vamos desenhar aqui na sombra, para ver se ele aparece. Ó. Nem é tão escuro assim. Não queria segurar numa parte úmida. Aqui, ó. Agora eu tenho que achar o desenho mesmo. Vocês viram como rola editar a mancha, né? Mesmo antes de secar, ó, eu ainda posso... Eu venho com o pincel limpo e eu espalho aqui, espalho ali, vou construindo a relação entre as manchas. Depois eu vou fazer uma outra camada em cima e outra. É assim que a gente foge da linha de contorno e começa a trabalhar o contraste entre as manchas, que é mais a linguagem da pintura. Engraçado que eu não estou acostumado a fazer gato não, mas é divertido. Um bicho bonitinho. Realmente. Aí, parece um tigrinho. Agora vamos lá. Mais contrastes. Agora eu vou trazer esse grau de definição para outras partes dele. Né? Por exemplo, aqui ele tem
o pelo mais escuro. Aqui. Aqui pode ter uma sombrinha mais escura. Ó, já tá ficando com uma carinha de gatinho. Vocês viram que todo o meu trabalho até agora é meio tom para sombra. Tô querendo chegar nos mais escuros para daí poder clarear. Então eu tô agora apelando um pouco aqui. Olha esse tom. Mas olha o estrago que ele vai fazer. Não tem preto, de novo. Verde e vermelho. Verde viridian. Eu tava falando veridian. E é viridian. Fiquei conversando com a Thalita e a Thalita escrevia viridian. E eu falava veridian. Daí uma hora eu fui olhar e era viridian mesmo. Já devia imaginar que a Thalita não ia estar errada. Olha esse contraste agora. Tá vendo como a patinha dele na sombra tá ganhando destaque? Só não quero aqui é criar muito contraste nas placas, só o suficiente. Meia horinha? Meia horinha. Vamos lá. Meia hora na teoria tinha que estar também na metade do estudo. Aqui eu vou acender uma luz ainda. Tem um pintor chamado Nicolas Uribe. Tô olhando bastante o trabalho dele também. Que incrível, hein? Acho que ele é colombiano. Desculpa se eu não pesquisei para falar dele. Eu sei que é irmão aí da América Latina. E já veio no Brasil. Deu uma oficina, acho que no plein air, não pude ir. Mas o cara é fera. Tem uma textura nessa pedra. Estou tentando bater o pincel aqui, ó, para
para mostrar que a pedra é feita de um material diferente. Mas eu vou cobrir um pouco dessa textura. Eu não gosto de textura muito chamativa, mas eu vou pôr. Assim dá essa sensação de que é outro material, né? Aqui ainda. Sempre dando uma escurecidinha nessa sombra. Escurecidinha aqui também. Eu ainda sinto que precisa escurecer mais o piso. Tem umas. Sabe aquela tinta quando já envelheceu? Olha, eu diria que agora eu teria que começar com os opacos. Não sobrou. Bom, aqui pode ser, né? Vou girar rapidinho aqui. Ó, parece que não é nada esse quadradinho que passa por trás dela, mas influencia dele, né? É, galera, eu acho que agora é opaco. Então agora que eu vou abrir a tinta, hein? Tudo isso aqui que eu fiz foi com... É tipo uma aquarela isso. Se eu tivesse guardado o branco do papel, agora que eu vou abrir a tinta e vou pôr um pouco do branco. Uma das vantagens do cinza cromático é que não precisa de uma cor muito pura. Branquinho.
Deu exatamente 40 minutos. Agora eu tenho, na teoria, 20 para fazer os opacos funcionarem. Como eu falei, essa questão do tempo não é algo que vocês precisam ficar encanando muito, mas é legal ter uma noção do que dá para fazer em quanto tempo. Eu vou experimentar esse pincel aqui para fazer umas achurinhas. Esse talvez também. 2 pincéis chatos. Agora sim vai entrar na coisa. Vamos lá, vamos primeiro no... qual que é o lance aqui? É o que eu chamo de opaco malandro, que é um cinza cromático. A malandragem desse opaco é que ele fica dentro da sombra, sem ser notado. Quer dizer, ele é notado, mas sem aparecer como luz. Tem que estar bem consciente. Ó, vou começar com esse. Tem o peitinho dele. Já aproveito, ó. Agora a borda, como ele é felpudo, a minha outra gata tem o pelo curto. Esse aqui ele tem o pelo, ele não é peludaço, mas ele é bem mais felpudinho. O nome dele é Napoleão, a gente chama ele de Salomão às vezes aqui. Salomito. Tá vendo o papel desse opaco? É acender a sombra sem seja muito para não matar o contraste da sombra, para continuar sendo luz. Vou fazer uma silhuetinha um pouco mais... Depois eu vou vir com o pincel fino, achurar um pouco esses pelos. Vamos acertar o valor tonal primeiro. O narizinho dele também tem um pouquinho de luz aqui. De luz aqui. Tem luz na testa dele. Quer dizer, não luz necessariamente. Esse pelo branco. Onde é que estava mesmo? A mistura? Era aqui? Uma hora eu quero fazer minha cachorrinha também. Minha assim, né? Nossa, aqui do sítio. Coisica. Vocês vão ver. Tô puxando um verdinho, acho que tá ficando legal. É a mentira do branco, né? Não existe branco. Tudo que a gente chama de branco é alguma cor, na verdade. A gente tem que escolher quando a gente vai pintar, porque o branco não vai existir, o branco branco. Então a gente já vai e já planeja uma cor
para fazer o papel do branco. Ele tem os pelinhos da barriga assim. Curtindo. Curtindo. Aqui tem um pezinho. Aqui também tem. É, tá dando um trampo fazer, mas, putz, acho que eu tô curtindo. Tô curtindo o esverdeado no pelo. Eu tô curtindo o lado liso do papel Paraná também. Vamos pro mais luz e talvez um pouco do amarelo. Então, ó, vou pro amarelo, pegar um pouquinho do magenta para não virar amarelo puro, branco. Vamos esbarrar no verde agora para fazer a transição e vamos tentar chegar numa luz mais amarelinha com branco. Quer dizer, o pelo branco ser mais amarelo na luz e mais verde na sombra. Essa é a meta. Eu vou começar com o pincel chato e depois eu vou passar para o pincel fino para fazer as achuras, mas eu não quero vir direto com o pincel fino para não ficar só na achura, eu quero mancha também. É fácil, viu? Vocês começarem a fazer achura com o pincel fininho e quando vê tá só na achura cabeludinha. Tem como chegar lá também, mas eu acho que a pintura precisa ter uma boa estrutura de manchas para dar a linguagem que eu gosto, pelo menos. O amarelado na área da luz que vai acender. Os cinzas cromáticos. Está ficando mais claro agora o conceito? Já repararam que a gente não consegue falar o nome da cor de várias coisas? Porque não tem um nome, porque é um cinza. A gente não dá nome para os cinzas. E se der também é meio zoado, porque os cinzas cromáticos são tão sutis às vezes.
Hoje está especialmente barulhento. Vai fazer o quê? Ó, na verdade tá demorando para eu temperar. Tá demorando para eu temperar essa cor, mas eu acho que vai valer a pena. Eu vou acender a luz agora da lajota para trazer a luminosidade da cena como um todo. Vamos ver. Aqui, ó. Vamos pegar um pouquinho mais aqui. Não sei se vocês já viram essa lajotinha de concreto que ela tem esse padrão antiderrapante. Ó. Tá vendo aqui? Ó como tá acendendo a luz na lajotinha, tá vendo? Isso que eu falei no começo. Opa, caiu. Vai passar um tanto de 1 hora, porque se eu empolguei aqui de fazer essas lajotinhas, gente, é porque vai demorar um pouquinho. Não vou fazer detalhadamente, mas só de ter que colocar isso no chão para fazer a luz e sombra já é um trampo a mais que eu não me incomodo de fazer porque eu gosto do resultado. A única coisa é que o tempo de produção sofre com isso, né? Ó. Mas eu diria que está adiantado. Assim que eu começar a colocar os tons mais opacos com esse pincel, vamos pro pincelzinho Juninho aqui, ó. Acender amarelo, branco, um tiquinho de magenta. Vamos ver como é que ele vai se comportar.
Ainda está muito amarelo, mas acho que como transição vai funcionar. Para não ir direto pro branco. Sem problema. Vai ter que passar um tanto de uma hora, tudo bem. O amarelo, eu vou deixar aqui. Vocês viram a trama de tons que eu tô tendo que colocar para fazer o cinza cromático acender sutilmente e ficar essa luz que vocês não vão saber dizer se é uma luz ou outra. Tipo, essa luz é amarela. Ela vai ter várias cores, a luz, na verdade. Isso que é o lance. Eu tenho a impressão que o esquema impressionista era assim. Pelo que eu estudo do trabalho dos caras, né? Estudo assim, observo, reflito e penso e faço de novo e copio. Até aqui tem um pouquinho, parece. Devagar, devagarinho, como diria o Martinho da Vila. Vou colocar um pouco desse... Então vocês estão entendendo, né? Isso aqui é a base para o branco. Para atingir o branco. Porque o branco puro, quando você estaca, nunca fica bom, reparem. Nunca, eu acho, fica bom quando você simplesmente joga o branco em cima da sombra. Ele precisa de uma base boa. E essa base são algumas cores, às vezes. Uma trama de cores e tons e cinzas, muitas vezes. Engraçado, né? É gostoso pintar gatinho, hein? Será que dá pra viver de fazer retrato de gato? As pessoas que gostam de gato, querem ter uma pintura de gato. Não que eu queira fazer retrato de gato pro resto da vida. Mas às vezes por um tempo para aprender a fazer gato. Na verdade, eu acho que eu não consigo pegar a encomenda, essas coisas direito. O tempo que eu tenho para pintar, eu quero pintar as coisas que eu gosto. Daí pintar para outra pessoa. Beleza. Vamos avançar um pouco para a lateral aqui agora.
Aqui tem uma luz batendo forte. Na patinha dele e aqui, ó. Vai ser tão gostoso quando chegar, é o payoff da pintura, igual do roteiro. Quando chegar no branco é o clímax. Uma hora e 2 minutos. Mas beleza, quando a pintura tem informação do cenário, essas coisas, e a gente está empolgado, é difícil mesmo. Vou tentar colocar uns tonzinhos no cenário para não precisar voltar mais nele. Ou pelo menos precisa voltar só para dar um toquezinho. Aqui tem um highlight. Olha, tá quase. Mais branco. Ó, antes de secar, eu já vou fazer a transição dessa mancha. Olha a luz que já criou, hein? Se vocês estão achando essa luz bonita, pense assim, não é essa cor aqui que está no pincel agora que está fazendo essa luz bonita. Ela está dando contraste para acender mais a luz, mas se está ficando bonito esse jogo de luz, é graças a todas essas camadas que eu dei por baixo. E o fato delas estarem aparecendo ao mesmo tempo. Elas têm que aparecer ao mesmo tempo. O olho tem que olhar todos os cinzas ao mesmo tempo. Daí dá a mágica. A brisa. O efeito entorpecente da pintura. Porque o cérebro fica assim. Ele fica confuso. Agora a quina, que eu sempre falo, né? Ó.
mostrar que tem uma hora que o dedinho faz a curva para baixo. Quase, quase. Vamos lá. No rosto dele agora. Nossa, tá ficando realista, né? Engraçado porque eu não sou muito do realismo. Então, assim, não me incomodo, mas não busco também. Eu quero expressão no trabalho, eu quero que fique expressivo. Entre realismo e expressivo, eu fico com o expressivo e abro mão do realismo no mesmo segundo. Então, pra mim, é a expressão do personagem, do trabalho, da luz, da sombra, que faz o trabalho valer a pena de ser feito, né? Que é o que me dá vontade. Só que às vezes fica realista. Quando eu começo a pôr muito detalhezinho, fica assim, lambendo muito pintura. Ó, o jogo de tons. Quase na hora de começar a atacar o branco mesmo, porque também uma hora o contraste precisa chegar lá. Ó, que luz, ó a luzinha aqui, ó. Batendo por trás dele. Vamos acender agora nele. Enfim. Ó, o branquinho agora. Ele faz efeito.
Foi tão esperado o momento de chegar que quando chega, ele monta no topo de todos esses tons e brilha. Mas foi aquilo que eu tinha dito. Se não preparar o rolê, se não armar a cama, no truco a gente tinha isso. Quando, inclusive meu parceirinho de truco, que era o Anderson Luiz Fernandes, vulgo Chupetinha do Afoxé, de Guararema, provavelmente ele nunca vai ver esse vídeo, que ele não é do rolê dos desenhos nem nada. É uma figura esse cara aí. E a gente jogava truco. A gente era parceiro de truco nos nossos juventudes. E tinha coisa que falava que era armar a cama. Quando o seu parceiro passava um sinal bom, e você sabia que estava com o casal maior, com duas manilhas boas ali, você fazia o quê? Você armava a cama, deixando a pessoa, o seu adversário, acreditar que você só estava com uma carta boa e que ele ia trucar você na hora certa e fazer você fugir e ganhar os pontos nas suas costas. Então, para a cama funcionar do truco, tinha que rolar um teatrinho entre eu e o Chupeta. Eu tinha que jogar uma carta e fingir que foi sem querer, e ele tinha que me dar uma carcada, alguma coisa para o cara olhar e falar: ah, agora se fuderam. Só que a gente já estava sabendo, eu sabia o que o Chupeta tinha, ele sabia o que eu tinha, e a gente já tinha feito, fazia o teatro na malandragem mesmo. Então eu jogava, daí, ai, põe a mão na cabeça, não sei o que, daí ele falava: porra, mano, assim não dá. Simulava aquele desespero. E o adversário daí falava: ah, eu vou ganhar uns pontos aí em cima desses trouxas. Daí ele trucava nós e a gente já chamava 6. Porque a gente sabia quem estava praticamente ganho. Por que eu estou fazendo essa analogia? Para ver que a lógica do truco vale para pintura. Eu estou armando a cama do branco. Para quando chegar no ponto de usar o branco, os tons que foram feitos nas rodadas anteriores vão fazer valer agora. Vamos no branquinho dele. 1h15? 1h15, gente. Acho que eu já fiz vídeo mais longo, mas mesmo assim. Mas eu acho que se você está acompanhando, você está entendendo por que está ficando longo. Eu acabei... Tá quase renascentista aqui o negócio, relação das Achuras. Já viram um cara chamado Albert Dürer? Dürer? Acho que era alemão do Renascimento, né, do norte da Europa. Ele fez um coelhinho achurado, todo achurado no guache, aquarela, não sei. Muito foda. E eu lembro que eu ficava olhando esse coelhinho e falando: nossa, que incrível essas achuras. Agora estou praticamente no branco puro.
Minha gente, eu diria que eu tô praticamente cheguei lá, viu? Tendo em vista o tempo que já demorou, o resultado que já chegou, que agora se eu continuar trabalhando muito, eu já começo a entrar no risco de sobretrabalhar, né? Que é um negócio que eu evito ao máximo, que é excesso de informação na pintura, excesso de pinceladas, excesso de... Eu tenho vendo muita coisa inacabada aqui, que é bom. Uma coisa que ele tem que é importante, bigodinho, né? Aqui. Aqui. E eles têm uma sobrancelha também. Eu acho que o bigodinho deu o relance que faltava. Vou parar por aqui, 1h17. Acho que a pintura ficou... Eu imaginei até que eu ia pôr mais coisa, acabei não pondo, mas eu acho que serviu a ideia. Né? Gostei muito do papel Paraná do lado liso, vou usar mais. É isso aí, valeu aí quem está acompanhando, fiquem em casa, vamos nos cuidar. Daqui a pouco tem mais pintura. Um abraço, valeu!